Os 10 piores serial killers da história. Hoje, vamos mergulhar nos casos mais aterrorizantes da história criminal. Vamos olhar nos olhos do abismo e conhecer os 10 piores serial killers de todos os tempos. Inscreva-se no canal para mais conteúdos como este e ative as notificações. Nossa jornada começa nas vielas escuras da Londres vitoriana, em 1888. O medo paira no ar enquanto a sombra de Jack, o estripador, se alonga a cada novo assassinato. 5 mulheres, suas vidas interrompidas, seus corpos mutilados com brutalidade. A precisão dos cortes sugeria alguém familiarizado com a morte, talvez um médico ou açougueiro. A identidade de Jack, o estripador, permanece um mistério, um espectro que assombra a história criminal. A lenda do estripador transcende o tempo, inspirando livros, filmes e especulações. Nossa próxima parada nos leva aos Estados Unidos, onde encontramos Aileen Wuornos. Entre 1989 e 1990, ela matou 7 homens na Flórida, todos com um passado de violência. Sua arma? Um revólver calibre 22, que ela usava com frieza assustadora. Aileen alegava legítima defesa, afirmando que todos os homens a atacaram ou tentaram estuprá-la. Seus crimes levantaram questões complexas sobre vitimismo, abuso e o sistema de justiça criminal. Nos anos 1980, um espectro aterrorizou Los Angeles, uma cidade já acostumada a histórias de crimes e mistérios. Richard Ramirez, conhecido como o Night Stalker, se tornou um dos criminosos mais infames da história americana. Com olhos frios e um sorriso perturbador, Ramirez invadia casas no meio da noite, espalhando terror e deixando um rastro de medo. Ele se movia como uma sombra, sempre um passo à frente das autoridades. Seus crimes não seguiam um padrão claro. Homens, mulheres, crianças, ninguém estava a salvo. Ele matava a tiros, facadas, espancava, estrangulava, torturava. A cidade estava em pânico, sem saber quem seria a próxima vítima. O que tornava Ramirez ainda mais assustador era sua devoção ao satanismo. Ele não era apenas um assassino, mas alguém que acreditava estar cumprindo um propósito sombrio. Ele desenhava pentagramas nas cenas dos crimes, símbolos de sua aliança com o mal. Obrigava suas vítimas a jurarem lealdade ao diabo, aumentando ainda mais o horror de seus atos. Ramirez se via como um arauto do caos, um servo do mal, destinado a espalhar destruição e medo por onde passasse. Sua lenda sombria ainda assombra a memória coletiva de Los Angeles. Adentrando o coração da América rural, encontramos Ed Gein, o açougueiro de Plainfield. Embora tenha sido condenado por apenas 2 assassinatos, a verdadeira extensão de seus crimes só foi revelada após sua prisão. Sua casa escondia um segredo macabro, era um verdadeiro museu de horrores, decorado com restos mortais humanos. Gein exumava corpos de cemitérios locais, buscando saciar sua obsessão doentia por anatomia feminina. Gein se tornou uma inspiração para diversos filmes de terror, incluindo O Massacre da Serra Elétrica e O Silêncio dos Inocentes. Em Milwaukee, Wisconsin, a máscara de sanidade de Jeffrey Dahmer começou a cair. Ele era um homem que, à primeira vista, parecia comum, mas escondia segredos sombrios e perturbadores. Dahmer atraía jovens, geralmente negros ou latinos, para seu apartamento com a promessa de companhia ou dinheiro. Ele usava seu charme e manipulação para ganhar a confiança de suas vítimas, muitas vezes encontrando-as em bares ou nas ruas. Lá, ele drogava suas vítimas, torturava, matava e, em seguida, satisfazia seus desejos necrófilos. O apartamento de Dahmer era um verdadeiro cenário de horror, com paredes que testemunharam atos indescritíveis. Ele buscava criar zumbis a partir de suas vítimas, perfurando seus crânios e injetando ácido em seus cérebros. Dahmer tinha uma obsessão doentia por controle e dominação, tentando transformar seres humanos em marionetes vivas. Após matar, Dahmer esquartejava os corpos, dissolvendo alguns em ácido e guardando outros no freezer. Ele mantinha partes dos corpos como troféus macabros,
um lembrete constante de seus atos monstruosos. O cheiro nauseabundo de decomposição em seu apartamento acabou levando à sua captura em 1991. Os vizinhos, incomodados pelo odor insuportável, chamaram a polícia, que descobriu o horror escondido dentro do apartamento de Dahmer. Dahmer se tornou um dos monstros mais depravados da história criminal. Seu julgamento e subsequente condenação chocaram o mundo, revelando a extensão de sua depravação e os horrores que ele infligiu às suas vítimas. Sob a fachada de um cidadão exemplar, John Wayne Gacy escondia um segredo terrível. Conhecido como Pogo, o palhaço, Gacy se fantasiava para entreter crianças em festas e hospitais. Entre 1972 e 1978, Gacy sequestrou, torturou e assassinou pelo menos 33 jovens. Ele atraía suas vítimas para sua casa, prometendo-lhes trabalho, dinheiro ou um lugar para ficar. Uma vez dentro, Gacy dominava seus reféns, submetendo-os a abusos inimagináveis antes de matá-los. Ele enterrava os corpos de suas vítimas no porão de sua casa, criando um macabro cemitério secreto. Ted Bundy era a antítese do que imaginamos quando pensamos em um serial killer. Charmoso, inteligente e bonito, ele usava sua aparência a seu favor, atraindo suas vítimas com uma falsa sensação de segurança. Bundy confessou ter matado pelo menos 30 mulheres nos anos 1970, mas o número real de vítimas permanece um mistério. Bundy era um mestre da manipulação, conseguindo escapar da prisão 2 vezes antes de ser finalmente condenado à morte. A confiança é um pilar fundamental da relação médico-paciente. Harold Shipman, um médico britânico, traiu essa confiança e se tornou um dos serial killers mais prolíficos da história. Shipman, conhecido como Dr. Mort, usava sua posição para assassinar seus pacientes, geralmente idosos, com doses letais de diamorfina. Ele agia de forma metódica e fria, falsificando registros médicos e convencendo familiares a cremar os corpos. Estima-se que Shipman tenha matado pelo menos 250 pessoas ao longo de 2 décadas. Nas profundezas dos Andes, um pesadelo assombrava os sonhos de pais e crianças. Pedro Alonso Lopes, o monstro dos Andes. Lopes aterrorizou a Colômbia, o Equador e o Peru nos anos 1970, sequestrando, violentando e assassinando meninas indígenas. Ele confessou ter matado mais de 300 jovens, mas o número real pode ser ainda maior. Lopes foi preso em 1980, mas foi libertado em 1994 por bom comportamento. Seu paradeiro atual é desconhecido. Nossa jornada nos leva ao coração da escuridão com Luiz Garavito, conhecido como La Bestia. Este nome, que significa a besta, foi dado a ele devido à natureza monstruosa de seus crimes. Entre 1992 e 1999, Garavito estuprou, torturou e assassinou mais de 130 meninos na Colômbia. Suas ações deixaram um rastro de dor e sofrimento que ainda é sentido até hoje. Ele se aproveitava de crianças de rua, órfãos e crianças em situação de vulnerabilidade, atraindo-as com promessas de comida, dinheiro ou doces. Essas crianças, muitas vezes sem família ou apoio, eram alvos fáceis para sua crueldade. Os crimes de Garavito chocaram o mundo por sua brutalidade e crueldade. As manchetes dos jornais da época refletiam o horror e a indignação da sociedade. Garavito foi condenado a 1.853 anos de prisão, uma sentença que refletia a gravidade de seus crimes. No entanto, devido às leis colombianas, ele pode ser libertado em 2023, o que gera grande preocupação entre a população. A possibilidade de sua libertação é um lembrete perturbador da falibilidade do sistema de justiça. Muitas pessoas temem que ele possa voltar a cometer crimes, e a sociedade continua a debater sobre a eficácia e a moralidade das leis que permitiriam sua libertação. Mergulhamos no abismo da mente humana. Exploramos os recantos mais obscuros da alma. Vimos como a maldade pode se esconder sob a máscara da normalidade, como a crueldade pode se disfarçar de carisma.
precisamos lembrar. Precisamos aprender com o passado para evitar que o futuro seja manchado pelo mesmo sangue. O mal jamais morre. Ele se transforma, se adapta. Cabe a nós, como sociedade, estarmos vigilantes, lutarmos contra a apatia e a indiferença. Só assim poderemos ter esperança de um futuro menos sombrio.